Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje nós vamos, em nossa aula de redação, utilizar o nosso livro diretamente. Vamos acompanhar comigo? Vamos para a apostila 5, tá bom? Todos com a apostila 5, logo no início, tá? Da apostila 5, que fala sobre capítulo 9, anotar e pontuar. Vamos lá. Oitavo ano, acompanhando comigo aqui, por favor. Tecendo considerações. Em uma conversa, você já parou para pensar de que modo procede com seus interlocutores quando deseja questionar algo que eles disseram? Em situações do dia a dia, esse tipo de interrupção ocorre espontaneamente e faz parte das interações possíveis em um diálogo. Se alguém fala alguma coisa e você questionar, isso faz parte da conversa, da interação com o outro, certo? Já em determinadas situações, principalmente nas formais, há momentos oportunos para os ouvintes interagirem com a pessoa que está falando, que é no caso de um debate, né? Em sala de aula, por exemplo, quando o professor está expondo um assunto, o aluno levanta a mão para poder manifestar alguma consideração sobre o que o professor disse. Em palestras e seminários, o momento de interação do público com o palestrante e com os demais participantes depende de regras estabelecidas pelos organizadores, procedendo ser durante a exposição do tema ou após seu término. Claro, senão vira bagunça, né? Se não tiver uma organização, não dá, né, turma? Todo mundo falando ao mesmo tempo? Impossível. Leia a seguir um texto sobre o Fórum Mundial da Água, que trata de uma das principais riquezas naturais da Terra. Pense sobre que tipo de considerações poderiam ser feitas durante o debate, se você estivesse participando desse evento. É uma boa, né? Vocês lerem com bastante atenção, porque em nosso retorno, que tal fazermos um debate? Não é mesmo? Fórum debate adaptação de comunidades tradicionais às mudanças climáticas. A adaptação de comunidades tradicionais e indígenas às mudanças climáticas e aos impactos de grandes empreendimentos foi discutida em uma sessão especial nesta quarta-feira, durante o 8º Fórum Mundial da Água. Não havia lideranças indígenas brasileiras presentes ao debate, mas a representante do Canadá, Sunny Leibowdez, deu exemplos de como a luta das lideranças impediu ações de uma mineradora na província Colômbia Britânica. Ela contou que foi necessário um processo de 2 anos para que o governo local e as autoridades federais do Canadá determinassem o cancelamento de um projeto que colocaria em funcionamento uma mina a céu aberto. Na nossa conexão e entendimento sobre as mudanças climáticas, sabemos que, se fosse desrespeitada essa área, poderíamos esperar um grande número de consequências, desde calor e seca até enchentes. Então, a decisão saiu em março de 2017, quando eles finalmente reconheceram que as ações teriam impacto ambiental adverso, relatou. Segundo Vitor Salviati, coordenador da Fundação Amazonas Sustentável, as estratégias de convencimento das comunidades amazonenses para o cuidado com as mudanças do clima passam por 3 pontos. Engajamento social por meio de oficinas, soluções práticas e eficientes e adaptação dos sistemas produtivos para a realidade dos povos. Não funciona nada se a solução for trazida pelo homem branco e por outras pessoas de fora. Tem de ser uma coisa adaptada à realidade da comunidade, explicou. Olha, ele está defendendo o ponto de vista dele de acordo com a região, certo? Citando exemplos de iniciativas científicas que podem reduzir os danos de tragédias, Vitor disse que em 2017 foram promovidas 149 capacitações para as comunidades do estado do Amazonas. Segundo ele, as oficinas ocorrem durante 2 dias para que os participantes possam dormir nos locais e assim acompanhar com toda a família as etapas da capacitação. O objetivo, frisou, é estabelecer uma metodologia de engajamento, utilizando dinâmicas como desenho e teatro para que o aprendizado possa ser facilmente incorporado pelas comunidades.
O membro da Fundação Amazônia Sustentável mencionou as iniciativas bem-sucedidas de 2 purificadores de água. O primeiro utiliza a energia solar para o fornecimento da água limpa e o segundo usa sachês, que são misturados à água do rio. Neste caso, informou os purificadores que custam apenas 15 centavos. São distribuídos para as comunidades que, após movimentarem a água de um balde, podem filtrá-la e assim utilizar para consumo humano. Basta mexer durante 5 minutos e filtrar em um pano limpo. Essa iniciativa diminuiu bastante as doenças transmitidas pela água, principalmente a diarreia, disse Salviati. Além disso, segundo ele, o Instituto Socioambiental tem adotado a prática de distribuir cartazes com alertas sobre as enchentes de rios. Foi o que aconteceu em 2014 e em 2016 e deve ocorrer novamente no fim do ano de 2018. Antes das intervenções, foi exibido um filme do ISA sobre a devastação de terras indígenas próximo ao rio Xingu. O vídeo mostrou também o impacto de queimadas no local, que em 2010 acabou com 10% do território indígena, em uma região onde 16 povos convivem em diferentes áreas da floresta. Citando o fogo como evento da ação humana, mas também como parte da cultura dos índios canadenses, Sunny Leboldes lembrou que, no passado, algumas queimadas eram utilizadas pelos antecedentes dos indígenas do Canadá, tendo como objetivo a caça de animais. Ela observou, porém, que os recentes incêndios têm ocorrido de forma mais intensa. Há um grande acúmulo de calor no chão, notamos que ele queima mais forte. Algumas das lideranças e conhecedores da terra dizem que vai levar muito mais anos para a vida microbial e elementos do solo não estão mais presentes. Alertou. Então, vamos lá, continuando, turma. Se você fosse um ouvinte desse debate, que tipo de comentário eu poderia fazer a respeito dele? E aí, turma? Quais são os tipos de perguntas que vocês poderiam fazer? Quais são os comentários? É importante vocês lerem e refletirem sobre isso, para depois a gente iniciar um debate. É importante que as considerações levantadas sejam pertinentes ao assunto exposto. O debate tratou da adaptação de comunidades tradicionais e indígenas às mudanças climáticas e aos impactos de grandes empreendimentos, mas foi feito dentro de um fórum sobre a água. Assim, ao tratar de mudanças climáticas, deve-se incluir especificamente questões hídricas. Além de focar o assunto em debate, a intervenção deve ser produtiva. Claro, para você intervir, para você questionar alguma coisa e debater, tem que ser algo produtivo e não balela, certo? Perguntar algo específico e relevante. É válido repetir algum comentário que não tenha sido explicado claramente no debate, com o cuidado de não fazer perguntas óbvias. Deve-se, por exemplo, frisar apenas algo que foi tratado, mas que talvez não tenha sido entendido de forma clara. Vale você também retomar algo que foi falado para que se torne, né, aquele assunto mais claro, já que para você não ficou tão claro assim. Tá? Quanto mais sabemos sobre um assunto, melhor faremos nossas considerações a respeito dele e assim teremos informações para tentarmos mudar determinada situação. Portanto, compreendermos bem as informações apresentadas no texto colabora para a elaboração de perguntas pertinentes. Por exemplo, sabemos que a água é um recurso natural fundamental para a vida humana. Logo, as iniciativas mencionadas no texto de purificadores de água são importantes alternativas para tratar da água imprópria para consumo humano em curto prazo. No entanto, podemos questionar se isso será suficiente a longo prazo, caso não haja maior conscientização sobre o quanto consumimos os recursos naturais. Agora aqui, turma, eu tenho mais um texto que fala sobre a água, né? Que é importante, né, que vocês leiam para que vocês fiquem mais embasados na hora de entrar em um debate, né? Ficar sabendo mais sobre o assunto, certo? Então, turma, hoje nós falamos, né, sobre a importância de você debater, de você questionar um assunto, claro, embasado, né? Sabendo sobre o que você vai falar. É sempre mais importante, mais interessante, não é isso? Então, tá bom, oitavo ano. Até a nossa próxima aula e fiquem com Deus. Até logo, oitavo ano.